recording. Então, aqui a gente agora vai aprender uma pequena mudança, tá certo? Na composição do verbo, né? Que a gente chama em português na conjugação do verbo. Né? Muita gente diz assim, uma professora da faculdade estava falando semana passada, eu gosto da língua inglesa porque o verbo ele não varia. Né? Não é verdade. Não é verdade que o verbo na língua inglesa não varia. Ele pode variar bem menos. É verdade, isso é verdade, mas ele varia. Ele tem variação. E é exatamente isso que a gente vai aprender, essa pequena variaçãozinha que a gente tem na terceira pessoa do singular, no present simple. Certo? Present simple. No present, prestou não. No present simple. Tá? Que é uma das estruturas, um dos tempos verbais mais simples e mais utilizados, já que ele é no presente. Tá certo? A gente também vai aprender sobre rotinas, coisas que a gente faz no dia a dia, né? Como é que a gente fala para falar de rotinas, coisas do dia a dia. E a gente, para isso, a gente tem uma ajuda de advérbios, né? Esses advérbios são chamados, como é? Advérbios de adverbs of frequency. Não consigo lembrar em inglês melhor do que adverbs of frequency, advérbios de frequência, tá? Para indicar com que frequência a gente faz algo, tá bom? Então, vamos lá. Let's go to this small text about Anna, a day in the life of Anna, né? Só para a gente dar uma revisada em possessive, como é que a gente poderia reescrever essa frase aqui? A day in the life of Anna. Tem alguma forma que a gente poderia reescrever essa frase aqui? Anna's life, né? A gente poderia, yes. We could write a day in Anna's life. Okay? A day in Anna's life. A day in the life of Anna. Okay? All right. Vamos lá. Read for us this small text right here. Conseguem ler o textinho? O vermelho aqui, né? Yes. Tá muito pequeno, não? Não, dá para ver. A day in the life of Anna. Anna lives in London. She's 29 and a junior doctor at a big hospital in the center of London. The hospital is always busy. This is a essa pronúncia aqui não sei. Typical. Typical day. Typical day. Okay. All right. Então, deixa eu só dar uma. Typical. Okay? Então, Anna lives. Quando a gente fala live, no sentido de viver em algum lugar, a gente usa live. Tá? Quando é o verbo viver, live. Quando a gente está falando do substantivo ao vivo, né, live, aí a gente fala live. É um pouquinho confuso, mas com o tempo vai A pegando. escrita é a mesma, né? Uhum. A pronúncia que muda um pouco. É só a forma que é utilizada na frase que vai dar essa percepção, né? Como a gente diz em português, vou fazer uma live, né? Aí em inglês eles pode dizer assim, we are live, nós estamos ao vivo. We are going
live, né? Nós vamos entrar ao vivo, ou no, né? No jargão da internet, we are making a live, or let's make a live, na casa de fazer mesmo, entendeu? Uma live. Okay? All right, so, yes, go ahead. Esse júnior doctor, esse júnior entra para quê? A junior doctor, essa daqui, essa palavra aqui? Como se fosse um pediatra, não, né? Não, não. Junior doctor é como se fosse uma médica iniciante. Eu É como, achei também que era, mas com essa idade aqui, well, eu não sei quanto tempo leva, né? Assim, mas vamos dizer assim que existem categorias, né? Assim, é, você, por um período, você deve ser junior. Aí, por outro tempo, você deve ser outra categoria. E por outro tempo, você se torna entendi. senior. Eu não sei, realmente desconheço quantas categorias existem, mas lá eles usam esse termo. Aqui, médica é médica, né? O cara se formou ontem, hoje é médico. Do Isso mesmo é jeito, especialização, né? né? O Até que cara... quem chama, vai ao pediatra, vai ao ginecologista, né? Vai ao... É Uhum. assim que a gente usa, né? Aqui, médico, o cara se formou ontem e o cara aqui se formou há 40 anos, mas, na verdade, o cara que se formou há 40 anos tem bem mais vivência, né, velho? Não tem discussão, né? Então, assim, lá eles categorizam 29, aí eu não sei quanto tempo leva para ela pular de categoria, ou o que é que requer para que ela pule de categoria. Ok? All right. So we have these images. We have Anna. Oh, and typical, né? Só para finalizar, a pronúncia aqui é typical. Typical day. Alguma dúvida em relação a alguma palavra aqui a mais que tenha Não, dúvida? não. Não? Não. Okay. So Anna wakes up at 6 o'clock, 6 a.m. She has breakfast at 6:30 a.m., of course. Coffee, orange juice, sandwich. Then she goes to work at 7, as you can see here. She has lunch. She eats lunch or has lunch at 12:30. And at 7:45 p.m., she goes home. She leaves work. Okay? That's her busy day. She works for almost 12 hours, more than 12 hours, probably. Okay? All right, so read about Anna McCann and look at the photos or pictures. Photos, pictures, same thing. Are her days busy? Does she have a busy day? Are her days busy? O que é busy? Ocupado, né? Ocupado, corrido. E aí, what do you think? Are her days busy? Yes. Yes, they are, right? Are her days busy? Yes, they are. Her days are busy. Ok? Isso daqui é o que a gente chama de short answers, né? Como eu tinha dito na língua inglesa, assim, da forma correta, né? Quer dizer que as pessoas não respondem yes or no? Não, elas respondem yes or no. Mas da forma correta, a gente usa esse short answer. Yes. E aí a gente tá falando do her days, os dias dela, né? Yes, they are. Ok? Vamos lá. Read the sentences about Anna's day. Write the times. Okay? That's easy, right? So number one, she gets up at 6 o'clock and she has a shower. Okay? She has a shower. She takes a shower. Na verdade, no inglês americano é mais comum. She takes a shower. Vamos falar agora a letra. A gente usaria mais takes a shower. Ou até she showers.
Aí a gente, eu vou explicar daqui a pouco porque é que a gente vai colocar esse Szinho, né? Showers. Direto, straight. Diretamente. She showers. Okay? Ok. Now, number 2. She has breakfast at... 6:30. 6:30. Very good. 6:30. She leaves home at... 7 a.m. 7 o'clock, né? 7 o'clock, 7 a.m. Both are correct. Okay. 7 o'clock, 7 a.m. And she cycles to work. Okay. No inglês americano, eles não usariam essa palavra cycle. Eles usariam ride a bike. She rides a bike. Não sei se você está percebendo aqui, mas os verbos, ó. Os verbos she has, houve uma alteração aqui no verbo to be, ou no verbo have, leaves, o Szinho, cycles to work, ok? Que has novamente, ok? Let's keep going. She has lunch, a wrap and a salad at... Toda vez eu esqueço o 12. 12:30. 12:30. 12:30. Okay, great job. She always works late. She leaves the hospital at... 7:45. 7:45. Good. 7:45. She sometimes buys a Chinese takeaway and eats it at home with her brother. Toby. She has her dinner at... Eita, eu vou ter que ir para outra página aqui. Provavelmente tá aqui na outra página. She has dinner with her brother Toby at... 8:15, mas está escrito aqui AM, né? Tá errado isso, né? Deveria ser PM. Até da manhã, hoje não tá de manhã. É uma falha aqui do livro, é um erro do livro aqui. 8:15 AM, 8:15 PM. Né? Ok? 8:15 PM. She has dinner with her brother. She never goes out in the week. She works for her exams until... She works for her exams until... She's working for her exams. Look. 10:30 p.m. 10. 10:30. 10:30. 10:30 p.m. Very good. And she always goes to bed at... 45 p.m. Very good. And she always goes to bed at 10:45 and watches TV or reads a book. Okay. Very good. Well, novamente vou reforçar aqui, né? E agora, por que que tá aparecendo esse Szinho no fim do verbo? Será que de ontem para hoje criaram uma regra que todo verbo agora em inglês a gente tem que colocar um S no final? Será que é essa a razão? Porque tá na terceira pessoa, não? Exatamente, está na terceira pessoa do singular. Ok?
Pode ver. Então, watches, reads, goes, né? Então, ó, então, a gente rapidinho abrir aqui um adendo, tá? A gente vai third person, third person of the singular, ok? No caso, he, she, or it, or if the subject, sujeito da frase, can be substituted by he, she, or it. Okay? We add, aí dependendo do verbo, pode ser só o S, tá? Pode ser I e S, e pode ser o ES, tá? Dependendo do verbo. Vou colocar que como a aula está sendo gravada, aí sempre que você quiser dar essa revisada, aí você pode vir aqui e dar essa olhada. Eu já vi. Esse ES, às vezes, entra no final da frase, eu já vi. É o quê? Esse ES o quê? Eu já vi alguns exemplos com esse ES. Pronto. No final da frase. Aqui no final do verbo, você quer dizer, né? Do verbo. Pronto. Então, um exemplo aqui, ó, goes, go. Uhum. Verbo que termina com O, eu consigo lembrar agora com O, a gente acrescenta o S. Do, does. Go, goes. Ok? Não consigo lembrar no momento agora outro que não tenha o O, mas pode ser que tenha. I e S, aí a gente vai depender alguns verbos, né, que terminam com Y, por exemplo. Alguns, não todos, mas try, por exemplo, try, eu consigo lembrar agora, vai ficar tries. Studies também, né? Study, muito bem. Study vai ficar studies. Mas nem todos, tá certo? Por exemplo, play, play já vai ficar plays. Já vai ficar plays, né? Então, a regra aqui é o seguinte, terminou com consoante e o Y, a gente acrescenta IS. Terminou com vogal e o Y, aí a gente só acrescenta o S. Mas isso daqui é uma decorebazinha, não precisa decorar isso e tem que decorar isso daqui, não. Com o tempo, utilizando a língua, tá certo? Vai ficando natural isso daí. Ok? A gente vai usando mais determinados tipos de verbos e depois, de maneira natural, você vai se acostumando com isso daí. Um verbo ou outro que aparecer mais sofisticado, menos utilizado, se cometer um erro, não é o fim do mundo, né? A não ser para efeito de exame, de proficiência. Aí, se você está sendo examinado, aí não pode, né? Mas aí a gente vai ter tempo para praticar. Ok? Alright? Tá me ouvindo? Estou ouvindo. Tá? Ok. All right. Let's talk about adverbs. Lembra que eu falei de adverbs of frequency? Então, nós temos... A maioria dos livros de inglês, ele usa esses percentuais aqui. É uma forma de fazer que o aluno entenda, tá certo? Como utilizá-los. Então, aqui tem três bem simples. Ele tem as extremidades, né? Digamos assim. Tem always, que é para algo que a gente faz 100% do tempo, tá certo? A gente tem sometimes, que aí você vai encontrar em livro que é 50, tem que botar 40. Isso aqui botou 50, né? Tudo bem.
Eu não botaria 50, porque sometimes, assim, é o equivalente da gente, às vezes. Às vezes, a gente usa mais quando a gente faz uma coisa uma vez perdida. Então, não é 50% das vezes. Eu não considero, eu não acho que 50% seria o ideal. Eu colocaria 40% ou talvez até 30%, coisa desse tipo. E never. Never é nunca. Então, always é o equivalente da gente ao sempre. Sometimes, às vezes. E nunca é o never. Ok? Esses advérbios são advérbios de frequência, adverbs of frequency, e eles são chamados de adverbs of frequency, advérbios de frequência, porque eles indicam a frequência que a gente faz algo. Bom? Sim. Até aí tudo bem? Uhum. Alright. A gente vai, na sequência, aprender em que posição dentro da frase ele vem. Ele dá uma variadazinha. Tá certo? Aonde é que ele vem? Tá certo? Essa talvez seja a parte mais difícil de adverbs of frequency, né? Nem entender ele em si, porque a gente tem idêntico, né? Esse mesmo formato na língua portuguesa, então fica muito fácil para a gente compreender isso daí. O problema é onde é que ele vem dentro da frase, que aí destoa um pouquinho do formato da gente em português. Mas vamos lá. Let's practice now pronunciation. Listen to the pronunciation of S at the end of the verb. Practice the verbs, ok? Então, alguns verbos eles vêm com S. Esse som de S no final. Outros eles vêm com som de Z. Z, Z. Gets up. Reads. E outros com eyes, né? Watches, não watches, watches, ok? Então, vou colocar aqui o áudio para a gente praticar. Let's go? All right. Eu vou passar o áudio, aí passa o verbo, eu pauso e você pronuncia para praticar, ok? Ok. Let's go. Eita, eu acho que I didn't share the sound. Share sound. Now we go. Point 8. Pronunciation. S. Gets up. Get up. Works. Wood. Eats. Eat. Z. Reads. Read. Cycles. Cycle. Goes. Go. Leaves. Leave. Buys. Buy. Does. Does. Is. Watches. Watches. Okay? Okay. Good stuff, man. Good stuff. All right. Okay. Questions and negative. Vamos agora para questions and negative. Vamos aqui primeiro para grammar spot. Vamos para essa parte aqui do grammar spot. A gente aprendeu, tá? Até o momento que nas frases afirmativas a gente acrescenta o S, ou ES, ou IES, no fim do verbo, quando a gente usa, quando o sujeito da frase está na terceira pessoa do singular. Ou no caso do verbo have, né, ele dá uma pequena alteradinha, se transforma em has. Não é haves, mas has. Mas a gente agora vai aprender a forma negativa e question form. Na forma negativa, a gente vai usar does e not, ok? Então, isso daqui equivale a esse doesn't. Ele equivale a, deixa eu botar de vermelho aqui.
Eu vou apagar esse daqui que pode estar ruim para você ver. Deixa eu apagar esse daqui. Tá de novo. Tá. É a junção de does. Já tem aqui embaixo. Embaixo. Does not. Embaixo do que está escrito. É mesmo, é mesmo. É verdade, é mesmo, é verdade. Ok. Facilitou minha vida. Ok. Does not, doesn't. É does not. Ok? Então, she doesn't go to, she doesn't have lunch at home. She doesn't go to work by car. A gente vai usar o does exatamente porque tá no he, she, or it. Se não fosse, né? Se fosse I, you, your day, seria I don't have lunch at home. We don't go to school. They don't eat dinner at 8 o'clock. O mais importante aqui, o que causa mais confusão entre os alunos é o seguinte: muitos alunos não, às vezes não conseguem se acostumar rapidamente com o fato que o verbo ele volta para sua forma original. Isso é bem confuso, porque a gente aprende que tem que colocar o S no final do verbo quando estiver na terceira pessoa do singular. A gente, memoriza isso. Aí depois, quando vai na negativa, o verbo volta para sua forma original. Então, fica she doesn't have lunch at home. E não she doesn't has. É muito comum os alunos deixarem, né, na terceira pessoa. She doesn't have, não she doesn't has. She doesn't go to work, não she doesn't goes to work. Então, é importante fazer essa anotação, digamos assim, né? Essa anotação no caderno ou anotação mental mesmo. Mas, quando a gente anota mentalmente, é mais fácil de esquecer, né? Mas, de qualquer forma, a aula está gravada, então sempre dá para praticar. Dá para vir aqui assistir novamente. Opa! Vou carregar aqui. E agora a gente vai para question form, né? Question form, a gente vai, feito o verbo to be, tá, Henrique? E você vai perceber que toda essa regra funciona para todos os verbos auxiliares, no caso do or does é um verbo auxiliar, funciona para verbo to be e funciona também para os verbos auxiliares. Eu falei verbo auxiliar. Os verbos modais, que a gente também vai aprender sobre verbos modais um pouquinho mais na frente. Então, qual é essa regra? É que esses verbos na question form, na pergunta, eles vão vir antes do sujeito da frase, tá certo? Então, ó, what time does she get up? E o verbo, ele volta para sua forma original. Então, to make a long story short, né, para encurtar aqui o caminho, essa regrinha do S, ela só funciona na forma afirmativa, tá? Nem na negativa, nem question form. Ok? Ficou claro, Henrique? Tá aí? Ok. Tá entendendo, né? Ok? Parece ser muita informação. Parece, pô, caramba, tem que lembrar, afirmativo bota o S, negativa não bota o S, bota o doesn't. Na interrogativa, o does ou o do, dependendo do sujeito da frase, vem para frente. Parece muita informação. E é, mas é aquela história. À medida que a gente vai praticando, vai se transformando em second nature, né? Como se fala em inglês, vai se transformando, vai entrando no automático da gente. Tá bom? Nothing to worry about. Ok? Então, vamos lá. Questions and negatives, read the questions and complete the answers. Complete the answers. Ok? Então, vamos lá. Aqui, a gente vai simplesmente completar. What time does she get up? Aqui tá fácil.
What time does she get up? É só para responder, né? Para botar. Só para responder, só para completar aqui. She get up, né? Get up at Afirmativa. O que é que Ah, acontece? sim, sim, sim. She gets up At 6 a.m. Completa a 6 frase. a.m. Fala a frase completa para a gente praticar. Aqui, mesma É. coisa. Ok. Mesma coisa aqui, ó. When does she go to bed? Ah, já pergunta. What time does... not what time. When does she go to bed? Aqui é só o verbinho que está faltando. She, afirmativa. Go to bed at 10:45. 45. 45. 45. Yes, she goes to bed at 10:45. Okay? Ok. Number 3. Does she go to work by car? Negativo. Qual a palavra que está faltando aqui? Respostas curtas. No, not. No. No, she doesn't. Ok? Eu esqueci até de falar de respostas curtas aqui, ó. Yes, she does, né? Does she work late? Se for afirmativa, yes, she does, tá? Já que o sujeito da frase é she, né? He, she or it, aí vai ficar does. Para isso daqui na regra do present simple. Se for negativo. Me tira uma duvidazinha. Qual é a diferença para no e not? É o que? Repete aí, por favor. Qual é a diferença assim para no e not? Bom, é basicamente aonde está dentro da resposta. Porque aqui, por exemplo, vê só, aqui, deixa eu, por exemplo, essa frase aqui. Aqui, ó, geral, no vem na frente, she does not. Só isso. No e not é a mesma coisa, é a mesma coisa, só que para efeito de respostas curtas, o no vem sempre antes dessa vírgula aí. No, vírgula, she does not. E o not vem sempre no final. É, porque fica como se estivesse negando duas vezes, né? É. Mas, infelizmente, na língua inglesa, soa redundante? Sim, soa redundante. Ok. E você está repetindo no e o not na mesma frase, mas, infelizmente, regras da língua inglesa, né? Aí, como eu falo para os meus alunos, os pequenininhos, quando eles dizem assim, professor, mas por que no e not tem que colocar na mesma frase? Aí eu digo assim, porque os deuses que criaram a língua inglesa exigiram. Não tem uma resposta, não tem, é simplesmente regra. Então não vamos contrariar os deuses, vamos embora. Não vamos contrariar os deuses da língua inglesa, eles exigiram, a gente tem que cumprir. Por quê? Mas por quê? Não sei por quê, não tem uma explicação. Tudo tem uma explicação na história lá, por alguma razão teve, mas essa daí eu não sei. Ok? Vamos lá. Number 4. Does she go to work by bike? Você vê que aqui no final não tá doesn't, né? Então vai ser... Yes, she does. Yes, she does. Okay? Very good. Number 5. Does she have lunch at home? Aqui já tá doesn't. E aí? No, she doesn't. No, she doesn't. Okay?
A gente tem number 6. Does she work for her exams in the evening? Aqui já tá, she does, né? Então aqui fica Does she, yes, she does. yes, she does. Yes. Ok? Ok, vamos só ouvir aqui, para efeito de prática de pronúncia, ouvir aqui as perguntas e respostas, ok? Let's listen to the questions and their respective answers. 6.9 Questions and negatives. 1, What time does she get up? She gets up at 6. 2, When does she go to bed? She goes to bed at 10:45. 3, Does she go to work by car? No, she doesn't. 4, Does she go to work by bike? Yes, she does. 5, Does she have lunch at home? No, she doesn't. 6, Does she work for her exams in the evening? Yes, she does. All right. Okay. Okay, now we're gonna ask and answer questions about Anna. Okay. And isso aqui. Para escrever, ó. Isso é um recurso novo. Interessante. Okay, interesting. Okay, ask and answer questions about Anna's day. Então, agora a gente vai, agora é produção legal mesmo. A gente vai formar essas frases com esses prompts, né? Esses pedaços da frase, a gente vai formar ela direitinho e depois a gente vai conversar sobre elas. Vai perguntar e responder sobre a vida de Anna, ok? Ok. Vamos lá, vamos fazer juntos. Vamos fazer o primeiro. Vou fazer o primeiro juntos, tá certo? Para aqui tá 36, esse tamanho tá bom. Vamos lá, vou botar aqui no cantinho para ter espaço aqui. E let's go. Number one. Vamos lá. When. E aí, como é que a gente forma essa frase? When leave home. When. Para formar frases em relação a Anna. E aí? Ah, sim, quer que eu termine? Eu também queria fazer. When, Com essas palavras que estão aí, né? mas tem que acrescentar mais, né? Porque a gente tá... Ah, sim, porque eu estava pensando nisso. E When lives at home. me diga aí, como é que a gente forma essa frase? When Live uhum, at home. at home. Ok? É assim mesmo? É. Não. Deixa eu subir um pouquinho aqui a tela para deixar aqui essa tabelinha também visível para você. Então, vamos lá. Vou formar aqui. Number one. Vê só. Vai ficar when does she or Anna, pode ser she or Anna, tanto faz, né? Ou o nome dela, ou o pronome pessoal que substitua o nome dela. When does she leave work? Ok? Por que é que a gente usa o does?
que a gente precisa, tanto na negativa quanto na interrogativa, a gente precisa usar o verbo auxiliar correspondente àquele sujeito da frase. Como o sujeito da frase é she, se fosse he ou se fosse it, a gente usa does. E o verbo lembra aqui que na negativa e na interrogativa o verbo fica na sua forma original. Ah, é home, não é work não, é home. Sorry. When does she leave home? Então, essa seria a forma correta da gente fazer essa pergunta. Ok? E vamos aproveitar aqui para responder. Answer. Como é que fica? When does she leave home? Deixa eu ver. E aí? Essa atividade é uma atividade boa porque exige produção, né? Então, vamos lá. Vou dar uma ajudada aqui, ó. She Você poderia, she leaves, pode usar a palavra home ou não. She leaves home, como a gente vai falar de hora, a gente sempre usa a preposição at. Eu acho que é 7, né? 7, yes, 7 o'clock. 7 o'clock. Ok? Vou colocar por extenso para a gente sempre praticar. Podia ser, tipo, she leaves 7 p.m. Poderia. AM, né? AM. Poderia ser Tirando esse AM. home. Pode. 7 AM. Pode. Tranquilo. 7 o'clock or 7 AM. Na verdade, 7 AM é ainda melhor, porque 7 AM deixa claro, né? Apesar de que a pessoa, quando está saindo para trabalhar, geralmente é de manhã, mas nem todo mundo, principalmente ela como um doctor. Ela pode ser que ela saia para trabalhar 7 PM. É possível. Mas eu poderia tirar esse home e botar direto she Pode. leaves 7 a.m. She leaves at 7 AM. Pode sim, sem problema nenhum. Porque está subentendido. Na pergunta está subentendido. When does she leave home? Então, não estou fazendo a pergunta when does she leave work? When does she leave her mother's house? When does she leave the park? Não. When does she leave home? Então, já está subentendido na resposta. She leaves at 7 AM. Não existe dubiedade, não existe espaço aí para... Não, mas lives where? Não, lives home. A pergunta é lives home. Então, she leaves at 7 AM, sem problema nenhum. Ok? Claro? Ficou claro aqui? Não. Let's go to number 2 now. Of course. Ok. Aqui é bem legal, porque aqui com algumas perguntas começam com o que a gente chama de question words, né? Essas perguntas começam com WH, a gente chama question words, são palavras que são usadas muito usadas para fazer perguntas. Mas também aqui também a gente começa a frase com o verbo auxiliar, do or does. No caso, a gente está usando does porque é he, she, or it. Então, aqui, vamos lá. Does he go to work by bus? E aí, como é que a gente forma aqui? Vou colocar o does. Uhum. Go to work by bus, né? Go to work by bus. Does she go to work by bus? Ok, mas aí eu pergunto, não está na terceira pessoa? Não é she, o sujeito da frase? Por que você não colocou goes aqui? Não preciso. É uma regrinha para a pessoa lembrar só
Não, não esqueceu, Não, não. mas não já está nesse 2 aqui do começo, né? Mas não é por isso que a gente não usa o goes, porque é uma pergunta. Question form. Aqui foi uma pergunta pegadinha, essa pergunta que eu fiz. Né? Does she go, quando é question form, o verbo volta para a sua forma original. Entendeu? O verbo auxiliar, né, does, já está no formato que a gente precisa. Então, does she go to work by bus? Agora, vê, eu poderia botar aqui she go take She a go. bus. Não. Aí. Peraí. Deixa eu tentar entender. Você quer fazer uma pergunta ou você quer fazer uma afirmação? Não, eu estou perguntando se a gente pode, em vez desse go, não. Pode ser. Does she take the bus? Pode ser também. Does she take Aí teria que mudar o formato. Teria que Does mudar o she formato, take the bus, bus né? to go to work? Ok? Então teria que ficar assim. Does she... Aí não faz sentido, fica mais complicado. A gente vai usar aqui o prompt, né? Os prompts que o livro deu para a gente. Então, vai ficar mais fácil a gente simplesmente fazer do jeito que o livro pediu, né? Então, does she go to work by bus? Mas poderia? Pode. Poderia ser também, sem problema nenhum. Ok? Ok. E what's the answer? Qual é a resposta? What's the answer? Does she go? No, No, doesn't. she doesn't. Very good, buddy. No, she doesn't. Very good. Excellent. Number 3. Let's go number 3. Where? A gente começa com where. Where does she have a lunch? Have lunch. Where does she have lunch? Very good. Novamente vou perguntar, por que que o have não está has? Já que o sujeito da frase é she. Não é a pergunta e já tem o does ali? Porque é uma pergunta. Question form. Question form, o verbo sempre na sua forma original. Perfeito. Where does she have lunch? E aí? Where? E agora a resposta? Where does she have lunch? Does she have a lunch in hospital? Does she have a lunch at the hospital? Assim? Essa é a resposta? Eu pensei em, né? Eu pensei em vez de at the in hospital, mas fica errado, né? Não, at the hospital tá certo. Essa parte aqui, at the hospital, tá certo. O que está errado é aqui, ó, essa estrutura, da forma que foi colocado. Aí eu tenho que responder. Então é she does have a lunch at the hospital. Vamos lá. She does have a lunch at the hospital. Agora tá certo? Deixa eu entender. Where does
Não, fica assim. Does she have Does she has... Assim? Lembra que a frase é afirmativa. O que é que acontece quando a frase é afirmativa? A gente não precisa de uma coisa e a gente precisa fazer outra. O que é que a gente não precisa? A gente não precisa desse does aqui. desse days, né? Fica Não. she has, né? She has. Ok? She has. E não é a lunch, é só lunch. She has lunch at the hospital. Ok? She has. Quando for afirmativa, a gente não usa o verbo auxiliar, mas o verbo de ação, o verbo principal, ele varia. E quando for negativa e interrogativa, a gente usa o verbo auxiliar e o verbo principal, ele volta para sua forma original. Ok? Let's go. Esse tipo de assunto aqui é praticar, praticar, praticar e praticar. Quando acabar aqui, quando a gente acabar a aula, que eu for te mandar o link, eu vou também procurar links de vários websites para você praticar também esses dias, praticar bastante, entendeu? E aqui não tem outro segredo, não. Aqui é praticar, ok? Mas essa atividade é ótima porque ela é produção, muita produção. Vamos lá. Number 4. Does usually work late? Does she usually tem um at aí, não tem? At work, leia. Não. Não tem, né? Não. Por que eu tô lá querendo botar essas coisas? Não, porque at work, veja só, work pode significar trabalho como um substantivo, e aí a gente vai usar at work, né? No trabalho, assim. I eat lunch at work, no trabalho. Mas aqui é trabalho, verbo, de trabalhar. Então, o verbo trabalhar, e a gente não usa essa preposição. Fica direto. Does she usually work late? Work late, ficou assim? Does she Tudo ok? acho que sim. Uhum. Ok, deixa eu fazer a pergunta aqui agora. Por que é que o work não ficou works? Não é porque a pergunta? Porque é interrogativa, muito bem. Já não está caindo mais na pegadinha. Então, você usou does antes do sujeito da frase, usou does porque é she, né? Se fosse outro sujeito da frase que não fosse terceira pessoa, seria do. Então, does she usually? Usually, para você ficar sabendo, é um advérbio de frequência, que a gente não aprendeu. A gente aprendeu always, sometimes e never, mas usually é algo que a gente faz geralmente, é o equivalente ao da gente geralmente, que a gente faz com uma certa frequência boa, mas não é Usually pode sempre. ser normalmente e frequentemente, né? Usually, não. Assim, em inglês, a gente tem usually, que se a gente fosse traduzir, a tradução ideal seria geralmente. Eu acho que geralmente é mais do que frequentemente, né? Aí a gente usa often para frequentemente. Frequentemente é algo que a gente faz com uma frequência boa, mas não é muitas vezes. Eu acho que geralmente, é mais intensidade do que frequentemente. Então, eu traduziria usually para geralmente e often, que é outro advérbio de frequência, como frequentemente. E aí que viria o sometimes. Aí viria às vezes, que é o sometimes.
E entre o sometimes e never, ainda tem o rarely or seldom, que significa raramente, é uma coisa que uma vez perdida você faz, uma vez a cada, né? E o never, que é nunca, que aí é zero. Okay? Vamos lá. Does she usually work late? Tá? E aí a gente vai para answer, resposta. Qual é que seria a resposta? Does she usually work late? Yes, she does. Yes, she She does. does. Very good. Yes, she does. Perfect. Number 5. Number 5. Does eat in a restaurant? Does she eat in a restaurant? Restaurant. Does she eat in a restaurant? Ok? Então, de novo, por que não está eats aqui? Não é porque a pergunta. Pergunta. Já vi que não cai mais nessa pegadinha aí. Essa pegadinha, essa casca pode cair em outra, mas nessa não. Ok. Aí fica. Does she eat in a restaurant? No, she doesn't. No, she doesn't. Ok, very good. Agora tá pegando a manha. And number 6. Number 6. What do in the evening? Essa daí, eu acho que... Vamos ver se você tem alguma dificuldade. Muitos alunos teriam dificuldade nessa daí, mas vamos lá. What do in the evening? What? Ok. What does she Uhum. in the evening? Oi? What does she do in the evening? What does What she do de novo? doing? Foi isso que você falou? Não. Doing não. Porque tem do ali. What does she... Agora eu não sei se eu repito esse do ou se eu tiro esse do. Exatamente. Tiro, né? Esse do fica in the evening, né? Não sei. Você que me diz. Porque vê a pronúncia como é que tá. What does she do in the evening? Fica muito estranho. Pode ser até que seria certo, mas fica estranho esse do aí de novo. Certo, pronto. Então, a sua dificuldade é exatamente a dificuldade de todos os alunos que estão aprendendo isso daqui. Então, vamos lá. What does she do fica in the evening? What does she do in the evening? Ok? Soa estranho realmente, porque você fica assim, o verbo do vai usar 2 vezes. Mas soa estranho, não sei. Bom, para mim, mas não, né? Para mim, não, mas eu acredito que soe, porque a maioria dos alunos reclama disso, né? É muito comum os alunos tirarem esse do feito você tirou. É muito comum os alunos colocarem does novamente, porque viu do, eita, não, mas tem she, então é does. What does she does in the evening? Também não. What does she do in the evening? Aí vem a pergunta. Muitos alunos perguntam, mas professor, como é que pode? 2 vezes o mesmo verbo, does, do, juntos na mesma frase. A resposta é a seguinte: does aqui é só obrigação, né? É o verbo auxiliar. O auxiliar. E aqui esse do é de fazer, né? Isso, exatamente. Então, ele tem funções diferentes. Tem funções diferentes. O verbo, ele como verbo auxiliar e ele como verbo principal, como verbo, se a gente fosse trazer o verbo fazer algo, fazer algo. Então, what does she do in the evening? É assim que fica. What does she do in the evening? Né? E na pronúncia, inclusive no
na pronúncia do nativo da língua, esse does praticamente ele desaparece exatamente por conta dessa repetição. Eles usam um som diferente, que esse som é chamado de schwa, em inglês, né? What. Então, isso praticamente desaparece, se transforma num R quase. What does she do in the evening? Veja, what does she do in the evening? Porque fica muito pausado. What does she do in the evening? O nativo vai falar, what does she do in the evening? Praticamente. Vai ter aqui um R, assim, praticamente um R, ao invés de what does. What does she do in the evening? Tá? Mas o que ele quer dizer? What does she do in the evening? Ok? E vamos para a resposta? The answer. Rapaz, eu não sei o que ela faz à noite mais não. Ela lê, né? E, Acho que ela lê. well, assim, she studies for her exams, né? And she reads or watches TV. Então, qual seria? Bota só uma, né? She study. She study, assim. Tá certo assim? She does study. She does study for her exams. É assim? Ok? Eu podia colocar. Não sei, mas eu podia colocar assim, ver. She studies em vez de. Aproveitando que essa palavra está aí. She what? Eu podia colocar, aproveitando que essa palavra study está aí, botar studies, 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 assim? sim, e tirar aquele does. Não só pode, como deve. Essa é a forma correta. She studies for her exams. She studies for her exam. Essa é a forma correta. Ok? Sim, porque eu pensei agora que a gente tinha visto isso, eu tinha falado exatamente essa palavra aí como exemplo, aí eu disse, pô, é uma boa oportunidade de usá-la agora. Uhum. Ok? Então é essa. She studies for her exams. Na verdade, she does study for her exams não está errado. Mas isso daí você só vai aprender lá na frente, lá no intermediário avançado, que a gente pode usar o verbo auxiliar para dar ênfase a alguma coisa. Então, a gente não vai nem tocar nesse assunto, só vou comentar aqui, porque você pode ler em algum lugar e dizer, mas Léo me ensinou errado. Eu estou vendo aqui na afirmativa que tem verbo auxiliar. É diferente, aí quando a pessoa quer dar ênfase a alguma coisa. Por exemplo, vamos dar um exemplo assim, né? Sua filha, você está cobrando a sua filha que ela não está estudando muito, né? Como é o nome dela, a mais velha? Lara. É a que aparece o nome aí, Lara Santos, né? Aí você diz assim, Lara, you have to study. You're not studying enough. Não estudando o suficiente. I don't remember you studying last night. Eu não lembro de você estudando ontem à noite. Né? Aí sua esposa vem para você e ouve, né? Como mãe, como é, né? Já vem na defesa do filho. Não, Henrique. She does study at night. She does study at night. Por quê? Porque nesse caso né? enfatizou, ela estuda sim. Tem essa função. O verbo auxiliar também pode ter essa função, tá certo? Mas vamos ficar no básico aqui por enquanto. Mas se tivesse deixado a resposta por does, tu ia considerar certo ou errado? Você estaria errado. Estaria errado porque não há propósito aqui de dar ênfase. Ele está fazendo uma pergunta simples. What does she do in the evening? Não faz sentido dizer she does studies for her exam. Inclusive, na hora que a gente fala na pronúncia, o verbo auxiliar, a entonação sobe. She does study.
Foi quase uma pegadinha essa, não foi? Porque a gente trabalhou só com as respostas normais e agora ela veio diferente. E essa última Eu acho que você está falando assim, porque a maioria das foi perguntas usando o does. começou com does, né? E aí, É, eu não sei se você lembra disso, mas eu cheguei a falar, a gente chegou a falar sobre isso, que quando a pergunta começa com um verbo, e no caso aqui é um verbo auxiliar, a resposta quase que sempre é, vai ser yes or no, sim, né? sim, E sim. quando começa com um question word, né? No caso aqui, when, where, what, né? Então não foi tanto uma pegadinha não, porque ele usou when, ele usou where, usou what. Então foi meio equilibrado. Das 6, 3 foram question words e 3 começando com verbo. Ok? Ok. All right, moving on. Let's move on. Ok? Limpar aqui para a gente seguir em frente. Isso daqui é sempre que tiver em dúvida, ficou bem legal aqui essa atividade da gente, sempre que tiver em dúvida, volta lá e revisa isso daí. Now we're gonna listen. Vamos ouvir como é que a gente pronuncia essas palavras, essas perguntas, tá? Não sei se vai dar a resposta no listening aqui, mas the question, a pergunta já é suficiente. Let's go. 6.10. 1, When does she leave home? She leaves home at 7. 2, Does she go to work? 6, Na verdade, eu vou colocar com transcript aqui para você também ouvir e ver a pergunta, tá? Deixa eu ver se tem como expandir, tem não. No máximo que fica daquele jeito, né? Ok. 6.10. 1, When does she leave home? She leaves home at 7. 2, Does she go to work by bus? No, she goes to work by bike. 3, Where does she have lunch? She has lunch at work. 4, Does she usually work late? Yes, she does, every day. 5, Does she eat in a restaurant? No, she doesn't. She eats at home. 6, What does she do in the evening? She works for her exams. She never goes out. Ok? Aqui as respostas são mais elaboradas um pouquinho, né? Não ficou só na resposta curta, né? Mas tudo bem, no problem. Ele explica, né? Ok, that's ok, no problem. Agora, a mesma atividade, só que agora a gente vai formar as frases na negativa, tá? Então, make negative sentences about Anna. Live New York. Então, she doesn't live in New York. E a gente vai colocar na negativa. Let's go. Vamos lá. Number 2, 3, 4, and 5. Number 2. She doesn't. She doesn't drive. Go to work. She doesn't go to work. Tiro drive e bota go, é? No, she drives. She drives. Peraí. She drives or she doesn't drive? Deixa eu pensar. Essa aí. She doesn't. Calma. No, she doesn't go to work. No, she doesn't go to drive. No, to drive. No. Como foi que ficou a frase? Go to work, drive. Drive por quê?
Oi? Deixa eu pensar. Billy. Pensa aí, com calma. Agora, deixa eu só te dizer uma coisa. Presta atenção no verbo, tá certo? Então, assim, o verbo drive. Então, a gente tem que usar o verbo drive, Eu sei. ok? Vai ficar assim. She does drive go to work. She does drive, go to work. Assim? Tem que ser does it, né? Uhum. Não pode ser does, não. She doesn't drives go to work. She does Porque aí não é uma pergunta, né? drives, go to work, assim? Eu acho que sim. Uhum. Então, vamos lá. Ok. Bom, lembrando, tá certo? Lembrando, perguntas, o verbo volta para a forma original, mas na negativa também, porque a gente já está usando doesn't. Então, aqui é drive. E a gente também não precisa do go. She doesn't drive to work. Porque o que ele quer saber aqui é se ela vai para o trabalho, Ela vai. se ela vai dirigindo. Então, Entendi. she doesn't drive. Ela não dirige para o trabalho. Eu acho que talvez você está pensando em português, né? Talvez você ficou pensando, não, ela não vai dirigir. Não vai. Né? O nosso português abrasileirado, né? Vai dirigindo. A gente cria essa locução verbal, né? Mas assim, ela não dirige para o trabalho. That's enough. Entendi. Não precisa botar o ir, né? A gente poderia falar, dizer assim, mas poderia, se eu quisesse falar usando go, poderia. Aí a gente teria que mudar. Aí teria que estar, she doesn't go to work by car. Or she doesn't go to work driving. Dirigindo. Okay? She doesn't go to work driving. Mas aqui a gente usa simplesmente o que o exercício está dando a gente. She doesn't drive to work. Muito mais fácil. Ok? Ok. Simple like that. Ok? Sempre lembrando, interrogativas e negativas. A gente usa o verbo auxiliar do or does e o verbo volta para a forma original. Ok? Então, number 3, work in a school. Negativo. She doesn't work. A school. In a school, não é isso? Okay? She doesn't work in a school. Você falou at, não foi? At school. Não, a school, né? She falou I school, foi she doesn't work I school, mas aí a gente usa o when, tá? Aqui, she doesn't work in a school. Ok? Number 4. Number 4, visit friends in the week. She does visit friends. She Doesn't visit friends in the week. Ok. Agora eu vou fazer a pergunta. Por que você não botou aqui o Szinho? Visits.
É porque é negativo agora? Não, já está aqui. Já está aqui aonde? É porque tu não acabou de explicar que na negativa o verbo volta a ser singular. Isso, exatamente. É a pergunta pegadinha. Ok, muito bem. Parabéns. Congratulations. Negativa. She doesn't visit. Não é she doesn't visit. She doesn't visit. Very good. And finally, number 5. Bad late. I'm sorry? She Uhum. doesn't too bad late. Too bad late. Assim? Não, mas aí eu tenho que botar o go, que aí tá perguntando se ela vai para a cama. Aí tem a pergunta. She doesn't go to bed late. Ok. She doesn't go to bed late. Very good. Very good. She doesn't go to bed. Sempre lembrando que esse daqui não funciona sem esse. Uhum. Daqui é o verbo. Ele diz qual é a ação. Ele fala qual é a ação. Aqui tem a simples função de jogar para a negativa. Nada mais. Ok? All right. Moving on. Agora para a gente, né? A gente vem para essa atividade. Complete the chart in the present simple. Então vamos lá. Ó, positive. I work. Então cuidado aqui agora porque ó, I, you, he, she, we and they. Então, I work, como é que fica na forma negativa? Se a gente quiser colocar na forma negativa. I doesn't work. I doesn't work. Foi Ah, não, porque não, porque aí é eu. I. Aí fica aí fica I don't work. Very good. I Menina, don't. deixa eu testar o cano aí que eu quebrei. Fica Aqui do lado, a água tá mais alta. Ok? Então, I don't work. E quando é pergunta, ó, do I work? Você vê que não é does, é do I. Porque does é só quando o sujeito é he, she or it, ou pode ser substituído por he, she or it. You, como é que fica agora? O verbo, na positive. You work. You work. Negative. Don't work. Don't work. E question. Do you work? Do you work? Ok? He or she vai ficar works. Na afirmativa. Positive. Negative fica Doesn't work. doesn't work. E question form, does he, does she work? We. She work. No, we work. Okay. We don't work. E question. Do we work? Very good. Do we work? They. Como é que fica they? Works. Works? É. No. Work. Ah, não é it, não. It que fica o works. Yes. Eu achei que eu estava fazendo um it. Muitos alunos também se confundem, porque muitos alunos dizem assim, mas professor, they não é a terceira pessoa? É. É a terceira pessoa do plural. O S só vai para a terceira pessoa do singular. He, she or it. Ok? Então, they work, negative. They
They don't work. They doesn't work. Don't work. Don't work. Ok? Ó, só se aplica he, she, or it. Okay? And finally, question. What's the question? Do they work? Very good. Do they work? Então, muito comum essa confusão que você está aí, né? Você no com they, tá? Muito comum. Então, mas sempre lembrando, he, she or it. O livro não colocou o it aqui, porque eu não sei, mas he, she or it. Ok, big guy? 8h30. Vamos finalizar agora que a mulher abriu aqui, disse que quebrou um cano ali. Vou ter que consertar antes de ir. É? Ah, beleza. Então, Mais 8h30 já. pronto. Então, a gente fica devendo 10 minutos para a segunda, né? Dá para a gente fazer segunda? Dá sim. Agora, a gente pode fazer